Olá pessoal, meu entrevistado de hoje é o Marcos Nihari, que foi aprovado em 33º lugar no concurso da Polícia Federal 2021 para o cargo de agente. Marcos, eu quero agradecer pela sua disponibilidade de dar essa entrevista mais uma vez, né? Já é a terceira entrevista que a gente faz, só para esclarecer, ele já fez comigo uma live, que está disponível no nosso canal do Instagram. Me deu uma entrevista muito recentemente falando da aprovação dele especificamente para o concurso do Banco do Brasil, já que a gente está com o edital na praça aí oferecendo mais de 4.000 vagas, entre vagas imediatas e cadastro de reserva. Então vale a pena conferir aqui no nosso YouTube também quem vai fazer esse concurso do Banco do Brasil. E agora podendo estar aqui nos estúdios de Estratégia Concursos para dar mais uma entrevista falando da aprovação dele enquanto agente, né, da Polícia Federal. Então, Marcos, obrigada, parabéns pela conquista até aqui. Para a gente começar, né, para quem ainda não assistiu essas outras entrevistas, eu gostaria que você se apresentasse, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, a sua formação. Meu nome é Marcos Nihari, eu tenho 30 anos, sou economista de formação e sou de Brasília. E talvez até por ser de Brasília eu tive um pouco dessa cultura de concurso público aqui em Brasília, né? Acho que é uma cultura bastante forte, o pessoal conhece bastante concurso, é a capital dos concursos. Venho de uma família com servidores, bastante servidores na família, então houve um pouco dessa cultura. Comecei a estudar há 3 anos e meio, quase 4 anos, então comecei a estudar por volta dos 27 anos de idade, 26 para 27 anos. No início escolhi alguns resultados, mas agora que vieram os melhores resultados, né, Thaís? E é formado em economia, né? Eu entrevistei muita gente da área de engenharia, muita gente da área de direito, confesso que economia nem tanto, porque é a área policial, né? Eu já conheço um pouquinho da sua história, sei que inicialmente você buscou concursos na sua área de formação, mas de onde veio a vontade de fazer um concurso da área policial? Inicialmente eu de fato, né, busquei fazer concurso na área de economia, na área de auditoria, na área de secretaria de fazenda. Eu tenho servidores na família, né? Nós temos servidores da segurança pública na família. E são pessoas que gostam muito da na carreira policial, se apaixonaram, se encontraram lá, e me falavam muito bem. E acabaram me motivando bastante a tentar né, um concurso na segurança pública. Então teve esse incentivo familiar, tanto para fazer o concurso, quanto para fazer concurso na carreira policial. Surgiu o edital da Polícia Federal, acabei me empolgando, o edital veio muito bom, uma carreira excelente, brilha os olhos de quem lê o edital. Eu falei, não, vamos tentar, se o pessoal na família está gostando, se a carreira é tão boa, se o edital veio com bastante vaga, eu acho que é inteligente, ao menos, separar alguns meses para poder estudar e ver se dá certo, colher algum resultado aí na carreira policial. Já de início, né, eu falei da sua aprovação no concurso do Banco do Brasil para escriturário, foi no concurso de 2018, que você ficou em 12º lugar, mas além dessa aprovação no Banco do Brasil, né, e nessa aprovação também para agente da Polícia Federal em 33º lugar, quais aprovações também você tem no seu currículo? A aprovação no concurso do Banco do Brasil foi a primeira, foi uma surpresa, né? Eu não tinha completado 1 ano de estudo ainda, eu fiz o concurso do Banco do Brasil para simular, para testar, entender o ambiente de concurso, e acabou sendo um resultado positivo. O primeiro concurso que eu de fato estudei foi um concurso para economista da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Estudei bastante na época, não era um plano A passar esse concurso, mas eu não sabia como era fazer prova de concurso, então foi a primeira vez que eu de fato peguei o edital para ler, para estudar. Resultado positivo, passei primeiro colocado para economista na Secretaria de Estado de Saúde. Veio o concurso da PMDF e eu fui chamado para o teste físico da PMDF, né? E naquele momento a família falou, pô, vai fazer o teste físico, segue no concurso. E eu fiquei um pouco receoso, não conhecia muito a carreira policial ainda e acabei não fazendo o teste físico. Eu estava estudando para um outro concurso na época. Foi uma dúvida grande, mas optei por não seguir no concurso da Polícia Militar, então não posso dizer que foi aprovado. Foi convocado o teste físico, mas não concluí todas as etapas. Recentemente saiu um resultado também do Ministério da Economia para concurso para temporários. Para economista também. Neste eu não estudei, já estava aí há 3 anos e meio estudando. Deu sorte, passei primeiro colocado também, esse resultado mais recente. Veio o resultado da Polícia Federal, muito positivo. Teve o resultado da Câmara Legislativa, que eu passei em 4º colocado para economista, mas esse é o cadastro reserva, pois era uma vaga só. E teve o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que eu passei nas vagas excedentes, mas infelizmente tropecei no teste físico, né? A gente percebe que estudando com consistência, com uma rotina fixa, com planejamento, a gente consegue colher alguns resultados. No início pode não ser os melhores resultados, mas você sente que está evoluindo, que está crescendo e que pode arriscar uns concursos maiores e mais difíceis, sim, com certeza. E em relação aos estudos propriamente dito, né, você precisou conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais, ou pôde se dedicar integralmente aos estudos para concurso? Tomei a decisão de fazer concurso público quando eu ainda estava trabalhando. Eu era sócio em escritório de investimentos, conversei bastante com a família, a oportunidade de fazer concurso era boa. Tudo que minha família pôde me proporcionar desde quando eu nasci, né, meu ensino, minha educação, minha saúde foi por conta dos meus pais serem servidores. Então eu percebi que existe aí uma qualidade de vida muito alta. E é o que eu pensava que talvez eu não fosse me sentir realizado no serviço público, eu fui buscar essa informação com alguns colegas que tinham passado no serviço público e todo mundo falou muito bem, falou, não, de fato, há uma diferença entre o setor privado e o setor público, mas você pode sim se sentir realizado no setor público. Nesse momento eu decidi deixar o escritório para me dedicar integralmente para os concursos públicos.
Então eu saí do trabalho há 3 anos e meio para me dedicar integralmente para concursos públicos. Iniciei o mestrado na mesma época, então fiz o mestrado em economia e o doutorado em economia enquanto eu estudava para concurso. É claro que a rotina de uma pós-graduação exige menos carga horária do que um trabalho integral de 40 horas semanais. Então eu conciliei sim um pouquinho do estudo na pós-graduação com o concurso, mas eu não tive o desgaste do trabalho rotineiro, diário, de segunda a sexta-feira, para dividir. Eu acredito que quem trabalha e sonha em passar em concurso, é possível sim, tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização, não precisa abandonar o sonho de concurso porque você está trabalhando no momento. Talvez demore um pouco mais. Eu acho que todo concurseiro, quando inicia esse projeto, ele tem que estar disposto a dedicar um tempo da vida para isso. Quem pode se dedicar integralmente, possivelmente vai colher alguns resultados mais rápidos. Quem estiver trabalhando, talvez demore um pouco mais, mas não quer dizer que seja um plano ruim. Então acho que vale sim a pena tentar planejar a agenda de quem está trabalhando e quer fazer concurso, sim, é possível. E ficou uma dúvida aqui, né? Você fez concurso do Banco do Brasil, fez concursos na sua área de formação, fez concurso da Polícia Militar, agora Polícia Federal. Qual que era o seu critério na hora de decidir que prova fazer, que concurso fazer e quando que você acha que vale a pena, né, fazer um concurso escada, mesmo que ainda não seja aquele concurso dos sonhos? Thaís, o meu plano inicial era, eu estava me dividido, né, entre a carreira policial e a carreira de economista. Comecei estudando para a carreira mais similares ao curso de economia, que era o que eu já tinha mais experiência, com um pezinho ali na carreira policial. Contudo, eu já vim com a estratégia de que eu tinha que fazer o máximo de provas possíveis. Não para passar, não para tomar posse, mas para ter a experiência. Eu digo isso porque é muito importante você chegar na prova e sentir aquela ansiedade, aquele frio na barriga no momento da prova, sentir a dúvida na hora de marcar o item, né? A gente chega na prova, tá com uma dúvida forte, vai marcar, não vai marcar, chuta, não chuta. Essa é uma decisão que se você deixar para treinar em cima da hora, naquele concurso que você sonha, vai bater um desespero, pode bater um desespero. Então se você vai com uma experiência, com uma carga de várias provas que você já fez no passado, você chega tranquilo no ambiente de prova, você sabe quando você deve chutar ou não deve chutar, você sabe controlar o tempo. Então eu tive a estratégia, todo concurso que eu conseguia pagar a taxa de inscrição, que era na minha cidade natal, né, a cidade que eu moro, né, em Brasília, eu fazia quase todos os concursos que haviam pelo menos uma parte comum do edital dos concurso que eu estudava e do edital presente. Então eu fiz muitos concursos que não tinham nada a ver com a minha carreira, né? Concurso no judiciário, concursos de conselhos de profissionais. Por quê? Porque às vezes tinha uma matéria de português, uma matéria de raciocínio lógico, uma matéria de informática em comum, e valia a pena para eu simular tempo de prova, simular experiência e ansiedade de prova. Isso ajuda muito. O emocional, Thaís, eu acho que é muito importante para a prova. Então meu critério para fazer concurso vou fazer o máximo que eu puder como experiência, estudando especificamente para aqueles concursos que eu sonhava. E falando aí de família, né? Você comentou que contou com o apoio deles. Então, você é casado, namora, mora com os filhos, mora com a família, né? Tem filhos. E a família, você comentou que apoiou. Mas, de fato, entenderam, né? Você comentou que tem muitos familiares que são servidores, mas às vezes eles estudaram num tempo que não tinha tamanha dedicação, né? Tantas horas de estudos eram necessárias. Então, além de apoiar, também entenderam tamanha dedicação? Desde o início, eu sempre tive o apoio familiar, né? Eu ainda não sou casado, estamos esperando uma nomeação para poder efetuar o casamento, estou num namoro de longuíssimo prazo, já vai bater 10 anos de namoro. Só não saiu o casamento porque ainda não realizamos o sonho do concurso público, né? Não tenho filhos. Isso, de fato, facilita um pouco, né? Menos trabalho, menos dedicação que você tem que ter para a família, né? Comecei os estudos e até hoje estava morando com a minha família, morando com meus pais, morando com irmãos. Tinha um suporte financeiro, eu não precisei ajudar nas contas de casa, e isso, de fato, eu tenho que reconhecer. É uma facilidade, uma sorte muito grande que eu pude me dedicar integralmente para o estudo sem me preocupar com a parte financeira de casa. Existe um apoio da namorada porque, poxa, o servidor público não sabe para onde ele vai, você tem que fazer concurso em outras cidades, você abre mão de oportunidades do setor privado que oferece um trabalho interessante, a gente tem que falar não, tem que adiar vários planos, né? Então pode adiar um plano de uma viagem, adiar um plano de um casamento, de uma mudança. Isso toda a família sente, né? A pessoa que você planeja passar o resto da vida sente. Então a gente conversa bastante, a gente sofre um pouco com alguns atrasos, com algumas decepções, mas tanto a família quanto o namorado, quanto os irmãos sempre tiveram 100% de apoio. Eu sempre tive 100% de apoio deles. E isso foi muito positivo. E aqui eu deixo até um recado, né, para quem são os familiares dos concurseiros, porque muita gente pode ter aqui um familiar que não é concurseiro, mas que tem um familiar concurseiro. Poxa, apoia. Se você sente que a pessoa sonha aquilo, que aquilo pode mudar a vida da pessoa, apoia essa pessoa. Acho que são 1, 2, 3 anos de dedicação.
não vão fazer com que as pessoas sejam mal sucedidas no futuro, mesmo que ela desista de fazer um concurso. Mas pelo menos ela tentou. Às vezes pode demorar um pouco mais que 3 anos para passar no concurso, Thaís, né? Mas se a família apoiar, facilita muito, vai mudar a família, vai mudar a vida da pessoa que passou no concurso e com certeza muda a vida da família inteira, Thaís. Eu achei interessante, né? A namorada tá presente aqui no estúdio, na hora que falou, né? Plano de adiar, plano de casamento, ela balançando a cabeça, agora não tem como mais fugir. Agora não tem como não, agora não vai tem como sair, mais Thaís, enrolar, agora se o pretexto era passar em concurso e passar no bom concurso, enfim, que conseguiu essa aprovação e acabou a enrolação. Tem algumas etapas da Polícia Federal ainda, né? Temos a avaliação de saúde, o psicotécnico e o curso de formação. São etapas que eu acho que são eliminatórias, né? Mas não há mais aquela carga, aquela pressão de estudar para passar. No curso de formação a gente vai ter que ter um pouco de dedicação ali dentro, mas acho que com esforço, com a dedicação, com esse sonho que a gente tem interno, todos os agentes ali vão passar sim. E aí todo mundo que estava esperando para ser nomeado, passando a nomeação, vai ter muito casamento ano que vem, hein, Thaís? Vai sim, né? Acabou o pretexto aí Acabou. de uma boa aprovação para casar. E falando da questão do material, Marcos, que materiais você utilizou aí durante a sua preparação? PDFs, videoaulas, chegou a fazer cursinho presencial, telepresencial? Qual foi o método que você utilizou e qual que você mais se adequou? Qual foi o principal método que você utilizou nos seus estudos? Primeiro, eu vou pedir licença aqui para fazer uma resposta bastante sincera, Thaís. Você não pediu, ninguém pediu aqui para fazer propaganda de estratégia, né? A gente veio só para bater um papo. Mas eu vou ser bastante sincero, tá bom? Eu testei materiais de 3 cursinhos diferentes. Que foram brincadeira, gente. Quando eu não falar, vamos manter um pouco de ética, né? Mas que não foram ruins. Mas eu senti muito conforto com a estratégia, Thaís, muito conforto mesmo. Desde o meu segundo concurso, né? O primeiro concurso eu estudei para os outros materiais, foi o da Secretaria de Saúde, mas eu percebi que o da estratégia era muito mais completo e muito mais didático. Acho que a didática fez muita diferença na hora de escolher material. Eu achei o material de estratégia bastante didático. Eu estou desde o meu início aí de percurso de concurseiro, integralmente com material de estratégia de concurso. Fiz outros cursos presenciais, mas o material escrito mesmo foi só de estratégia de concurso. E o meu foco foram sempre os PDFs, né? PDF, a parte teórica do PDF e principalmente, Thaís, os exercícios comentados, né? Para quem já está aqui estudando estratégia de concurso, sabe que todo PDF vem com a parte teórica no início e vem com uma bateria de questões no final. E essa bateria de questões tem o gabarito comentado. Eu acho o gabarito comentado extremamente importante, porque muita gente acerta o item e acertou pela razão errada. Ou a gente erra e não sabe por que errou. Então, gabarito comentado, eu acho que é muito importante. Eu foquei, arrisco dizer que entre 80% e 90% do meu tempo resolvendo exercícios comentados do PDF do Estratégia de Concurso. E lendo naquelas matérias que eu tinha mais dificuldade ou que eu nunca havia estudado, a parte teórica e os resumos de estratégia. Recentemente, não tão recente, mas um pouco mais recente, o Estratégia lançou o Passo Estratégico, né, que já tem alguns anos, talvez, né, uns 2 anos, eu não tenho certeza. Utilizei o Passo Estratégico, a primeira vez que eu utilizei o Passo Estratégico foi para a Polícia Federal, e eu percebi que isso foi muito positivo, porque eu comecei de fato a estudar para a carreira policial, depois saiu a história da Polícia Federal, então o prazo estava apertado. Muitos dos conteúdos comuns aos outros editais, como direito administrativo, direito constitucional, português, raciocínio, eu já vinha estudando, então estava com uma prática boa. Mas a parte de legislação especial, a parte de direito penal, de direito processual penal, eu nunca havia estudado. Então foi uma novidade para mim, eu não tive muito tempo para estudar isso. Informática, veio que está muito grande, também não tive muito tempo para estudar isso. Então eu peguei a parte teórica do PDF comum com esses comentados e na hora de revisar eu usei muito o passo estratégico para ler os resumos do passo estratégico e também resolver os simulados e questões comentadas do passo estratégico. Minha estratégia: ler a teoria e fazer muitos exercícios comentados dos PDFs. Pelo que eu entendi, né, pelo que você falou, e os exercícios comentados eram também seu material de revisão. Mas as pessoas ficam na dúvida, né, aqueles exercícios, esses exercícios que você comentou, que vêm depois ali da matéria, né? Vale a pena fazer assim que você estuda o assunto? Porque muitas vezes você vai acertar tudo, mas vai acertar porque o assunto está fresquinho, né? Ou vale a pena estudar todo o conteúdo, estudar o assunto, deixar para fazer no dia seguinte, ou depois só como revisão mesmo, para poder ter uma visão real daquilo que absorveu, daquilo que precisa ainda aprender, né? Quando você tinha que estudar matéria nova, em que momento você fazia esses exercícios comentados? Legal, Thaís. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu lia a teoria e já ia para o exercício comentado. E eu percebi que, de fato, eu ia com a cabeça muito fresca, então às vezes eu acertava o item que eu com certeza não acertaria na semana seguinte, ou talvez no dia seguinte de resolução daquelas questões. Então foi amadurecendo minha estratégia para estudo para concursos e percebi que eu tinha que misturar conteúdos, não adiantava estudar uma semana inteira a mesma matéria, porque depois eu ia esquecer. E não adiantava fazer o exercício logo depois da teoria, porque eu estaria acertando sem ter, de fato, absorvido aquele conhecimento. Então, ao longo do meu tempo de estudo, eu decidi que eu ia intercalar conteúdos. Então, às vezes, no mesmo dia, eu estudava 2 ou 3 matérias, se o dia permitisse estudar 2 ou 3 matérias. E os exercícios comentados, eu estudava apenas pelo menos 1 ou até 2 dias depois de ter lido a teoria. Então, nunca teoria direto e direto exercício. Ler teoria,
Deixa 1 ou 2 dias de intervalo para fazer o exercício. E tente, sempre que possível, misturar conteúdos. O dia da prova não vai ser um conteúdo só, né? No dia da prova você vai ver todos os conteúdos do edital. Então é bom a gente estar habituado a mudar de raciocínio bruscamente. Sai de uma matéria, vai para outra matéria que demanda outros tipos de raciocínio, demanda outros tipos de memória, e você treinar esse tipo de estratégia. Então no mesmo dia, pegue pelo menos 2 matérias para estudar. Se o seu horário permitir, 3 matérias. Nem que você tenha que dividir o PDF em alguns dias, pegue 2 ou 3 matérias para estudar matérias diferentes e deixe para resolver o exercício 1 ou 2 dias depois de ter lido a parte teórica, Thaís. Marcos, concurseiro muito gosta da expressão horas líquidas, né? Então, quantas horas líquidas você costumava estudar por dia? Thaís, hora líquida é uma coisa importante, porque às vezes a gente começa estudando 10 horas da manhã, vai terminar 10 horas da noite, mas aquele concurseiro que está com um pouco menos de disciplina, vai parar 2 horas de almoço, mais 2 horas de janta, vai ver mais um filme no meio do caminho, vai tirar um cochilo de tarde, né? Então hora líquida acaba sendo até bastante importante. Horas líquidas estão descontando já o tempo de almoço, contando o tempo de descanso antes da janta, ou até mesmo de manhãzinha, às vezes eu acordava à tarde para estudar. No início eu estava estudando entre 5 e 6 horas líquidas por dia. Quando sai o edital, essa aí sobe um pouquinho para 6, 7 horas líquidas. O último mês, os últimos 30 dias, eu até risco dizer, principalmente os últimos 20 dias, é o momento que bate o pavor. Para mim sempre aconteceu, não sei se é para todo concurseiro, mas os últimos 20 dias eu falo, nossa, tem muita coisa que eu ainda tenho que revisar, que eu sinto que eu tô com dificuldade. E eu senti essa dificuldade na prova da Polícia Federal, eu ainda estava com muita dificuldade em informática, Thaís. Eu queria revisar um pouco de contabilidade, que eu tenho facilidade, mas eu vi que ia cair bastante, então eu me dediquei muito nos últimos 20 dias. Então nos últimos dias, nas últimas 2, 3 semanas, com certeza bateu aí pelo menos 8 horas líquidas, um dia mais intenso, podendo chegar a 10 horas líquidas de estudo. Mas quem está ouvindo isso, trabalho, pode ficar assustado. Não é necessário isso. Se você vier com um ritmo constante de 4 horas de estudo líquidos por dia, ao longo do tempo você vai absorver muito conteúdo, você vai absorver conteúdo com a cabeça mais tranquila. Então é possível, né, você se dedicar a um tempo mais prolongado, né, alguns anos a mais, estudando menos por dia, mas com consistência. Para quem está integralmente, eu acho que vale a pena sim traçar uma meta com estudo um pouco mais extenso, de 6, 7, 8 horas líquidas por dia. Você comentou, né, sobre esse sprint final. Eu acho que ninguém consegue a longo prazo levar um estudo de horas líquidas, né, de 12 horas por dia, né? Eu acho que é algo que você, ele tendo a linha de chegada, você vendo ali a linha de chegada, que seria a data da prova, é muito mais fácil você dar esse sprint final, sabendo que tem data para acabar, mas pensar num estudo a longo prazo, né, disso de 10, 12 horas por dia, eu acho que ninguém consegue, né? Eu acho que chega num momento em que você não consegue mais absorver conteúdo, você pode ficar ali na mesa contando aquele tempo, lendo o material, mas o que vai adiantar se você não estiver absorvendo conteúdo, né? Você tinha esse autoconhecimento de quando você se propunha a estudar, seja num dia 10 horas ou 8 horas, mas com menos disso você visse que não estava absorvendo conteúdo, você vê que chegou no seu limite e parar e deixar para investir mais no dia seguinte? Thais, interessante essa pergunta, né? Muitas vezes a gente que é concurseiro pensa, poxa, se eu deixei de trabalhar, eu tenho 8 horas líquidas por dia para trabalhar, porque uma pessoa está trabalhando 8 horas líquidas por dia. Mas esse raciocínio, do meu ponto de vista, ele é um pouco leve, porque o trabalho, dependendo do trabalho, você não demanda tanto um raciocínio seu, né? E o estudo, você tem que estar raciocinando todo o tempo que você está lendo. Então, intelectualmente, cansa muito estudar. Para mim, estudar cansa mais do que trabalhar. Então, você consegue trabalhar 8 horas com eficiência, mas dificilmente você consegue estudar 8 horas líquidas todo dia com eficiência, Thaís. Muitos colegas meus falam, qual é a sua meta de estudo por dia? Quantas horas você tem de meta de estudo por dia? Eu não tenho meta de estudo por dia, Thaís, de horas líquidas por dia. Eu tenho meta de aulas. Então, quando sai um edital, eu vejo o que eu preciso estudar, o que eu tô com facilidade, o que eu tô com dificuldade, quais são as matérias que eu nunca vi na vida, eu preciso colocar no meu ritmo de estudo, né, na minha agenda de estudo, e calculo, utilizando estratégia, eu sou uso estratégia, né, Thaís, já falei isso, né, eu vejo quantas aulas a gente precisa, né, a estratégia divide as aulas, divide os conteúdos por aulas, cada aula tem um PDF, então eu vejo quantas aulas tem o total de todo o edital, então se desse lá 300 aulas, né, em todo o edital, eu tivesse 30 dias, não, 30 dias não dá, né, seriam 10 PDFs por dia, vamos pensar, 60 dias para o edital, seriam, eu vejo o cálculo, 5 aulas por dia, né, Thaís? Então, pô, 300 aulas, 60 dias, 5 aulas por dia, eu ia me dedicar para cumprir 5 aulas por dia. Dificilmente dá para ler 5 PDFs por dia, eu não consigo imaginar alguém lendo 5 PDFs por dia. Então, na hora da leitura, você falava, qual é o conteúdo teórico que eu preciso estudar? Aquilo que eu já estudei de teórico, eu não vou gastar muito tempo. Aquilo que eu nunca vi, eu vou estudar um pouco do teórico. O que eu já vi, eu vou já direto para os exercícios comentados. Então, eu fazia 5 aulas por dia, e geralmente era um PDF teórico por dia e 4 PDFs de exercício. Isso demanda bastante tempo. Eu só terminava de estudar depois de cumprir essa meta. Se eu cumprir essa meta em 5 horas líquidas, às vezes fazer uma pausa para poder descansar para o dia seguinte, ou às vezes eu adiantava um outro material. Se eu levasse 10 horas líquidas para fazer isso, eu ia dormir 2, 3 da manhã para cumprir a meta de estudo.
A meta não era por hora líquida, a meta era por quantidade de aulas que a estratégia propõe. Então a meta era quantos PDFs, quantos exercícios você tem que fazer por dia, Thaís. Você comentou sobre revisão, né? E muita gente às vezes não faz a revisão acreditando que fazer revisão é andar para trás, né? Quando na verdade é um investimento do seu tempo para você garantir que você de fato absorveu ou que vai absorver aquele conteúdo que pode ser cobrado no dia da prova. E muito se fala sobre aquela revisão de 24 horas, 7 dias, 30 dias. Você tinha essa revisão certinho? A sua revisão era de acordo com o que você sentia necessidade, né? Com aqueles momentos ou com aquelas disciplinas que você achava que realmente precisava rever? Eu tinha, assim, um planejamento de revisão, Thaís. O meu planejamento de revisão era, saiu o edital, eu calculava quanto de tempo eu precisava para cumprir todo o edital e sempre queria deixar uma gordurinha para queimar no final. Então eu sempre tentava deixar 15 ou 20 dias a mais antes do dia da prova para fazer somente de revisão. Consegui fazer isso na Polícia Federal, deu 20 dias antes da prova, eu consegui me dedicar para aquelas matérias que eu sentia mais dificuldade para revisar. Dificilmente em 20 dias ou em 15 dias a gente vai conseguir revisar todo o edital. Então eu tinha uma planilha que eu calculava minha porcentagem de erros. Então eu via aquelas matérias que eu tinha mais erro e aquelas matérias em que tinha mais peso para a prova. E nesses 20 dias eu decidi estudar só essas matérias, revisar só as matérias, através de resumos e através de questões comentadas. Eu não acho muito interessante deixar para revisar na última semana, só nos últimos dias, porque é muito conteúdo, a gente pode acabar assustando. Na revisão a gente percebe que tem dificuldade em algumas matérias. Se você deixar para os últimos 2, 3 dias, você vai ter esse sentimento de dificuldade em cima da prova. Você não vai ter tempo de se recuperar emocionalmente para ir tranquilo no dia do concurso e nem para poder revisar, de repente, aquela matéria mais difícil para você. Então eu acho que pelo menos 15 ou 20 dias antes da prova para revisar as matérias mais difíceis, Thaís. Você comentou sobre fazer questões comentadas e falou também sobre fazer simulados, né? Eu acho que a grande vantagem do simulado, quando a banca é Sebrasp, é o CESP, né? Não é só você simular o seu conhecimento, você saber aquilo que você precisa, né, estudar mais, aquilo que você já está ali se garantindo, mas a questão de simular também, né? Por onde começar a prova, se vai começar da primeira questão e ir até a última, ou se vai fazer aquelas que têm mais seguranças, em que momento, né, vai fazer a prova discursiva, simular também quantas questões vale a pena responder, se vale a pena responder tudo, né, e a sua média de pontos vai ser maior, ou se vale a pena deixar em branco. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre os simulados que você realizou, a sua estratégia em relação a isso, ao momento da prova, e o que você fez mesmo no dia da prova. Um erro, na verdade, que eu digo que eu cometi foi não fazer simulado da prova inteira. Eu sempre quis fazer simulado da prova inteira. Desde que eu comecei a estudar para concurso, eu acho que eu fiz apenas 2 simulados de prova inteira até agora. Isso é um erro. Eu realmente acho que você simular todos as 120, 140, 150 ou 70 questões para outros bancos é sempre muito importante. Os simulados que eu fiz são os simulados que o Passo Estratégico fornecia, que eram simulados por conteúdo, por matéria. Então tem o simulado de informática, tem o simulado de português, tem o simulado de direito, né? Esses simulados eu fiz todos do Passo Estratégico. Falhei em não fazer os simulados gerais da prova inteira, que poderiam ter ajudado muito. Mas com certeza você aprender a marcar, aprender a estudar, aprender a interpretar e principalmente controlar tempo é de grandíssima importância para a prova, né? E falei na outra entrevista, acho que vale a pena repetir aqui, a teoria do alface, que um professor antigo meu me falou, né? Eu infelizmente não lembro o nome do professor, mas ele disse o seguinte: se você estiver no dilema de chutar ou não chutar, pensa no seguinte, se você leu e sabe o conteúdo, você vai responder porque você sabe. Se você leu, conseguiu interpretar aquela questão e consegue ao menos arriscar uma resposta racional, consciente, você precisa chutar esse item. Agora, se você leu a questão e sentiu um alface diferente para a prova, né, você não entendeu nada, não entendeu nenhum comando do item, não conseguiu interpretar a questão, essa é a hora que talvez valha a pena deixar a questão em branco. E por que a gente fala isso? Porque a probabilidade de você chutar um chute racional e acertar, em geral, tende a ser maior do que 50%, porque é um chute racional, né, Thaís? Então, na média, se você chuta 10 questões, poxa, se você acertou 6 e errou 4, vai descontar bastante ponto? Vai descontar bastante ponto. Mas você ainda tem uma pontuação líquida positiva nos seus chutes. O ideal é chutar o mínimo possível. Mas se é um chute racional, eu acho que vale a pena sim chutar um pouquinho, Thaís. Se você sente um alface, deixa em branco. Na prova da Polícia Federal, eu optei por tentar deixar o mínimo em branco possível. Era muita gente fazendo aquela prova. Eu achei que se eu deixasse muitas questões em branco, eu teria que acertar quase tudo que eu tivesse respondido com certeza. E é difícil a gente ir para a prova com tanta certeza assim para os itens, Thaís. E eu deixei em branco aproximadamente 6 itens, Thaís. Se não me engano, foram 6 itens que eu deixei em branco, que eu me senti um alface na prova. Deixo já uma mensagem para quem sentiu que estatística estava pesada. Eu sou economista, gosto de estatística e tive dificuldade com a estatística. Foram algumas questões que eu deixei em branco, que eu me senti um alface na prova, né? Mas eu arrisquei bastante naquelas questões que eu conseguia interpretar e sentir que a minha chance de acerto era um pouquinho maior do que a chance de erro, eu deixo de chutar.
foi uma estratégia que deu certo para mim, Thaís. E no final das contas, qual foi sua pontuação líquida na prova objetiva, na prova discursiva? Na prova objetiva, minha pontuação líquida após os recursos foi de 96 pontos, que era uma meta que eu tinha de estudos desde o início dos concursos, do meu percurso de concurso. Eu nunca havia feito 80% de pontuação em uma prova ainda, Thaís. E aí eu cravei 80% de pontuação na prova da Polícia Federal, com 96 pontos na prova objetiva. Na prova discursiva, que eu geralmente vinha com uma nota boa, a minha nota até que não foi tão boa comparado com a média do pessoal que fez o concurso da Polícia Federal e foi aprovado. Eu fiquei com 9,84, salvo engano, de um total de 13 pontos, Thaís. Isso aconteceu porque eu me dediquei muito na prova objetiva e eu tive um pouco de dificuldade na prova, então eu gastei muito tempo. A minha estratégia no dia da prova é fazer a prova inteira objetiva, fazer o rascunho da redação, voltar para a prova objetiva e revisar as questões que eu tive dificuldade e depois passar a linha para a redação. Eu não consegui fazer isso nessa minha prova. Eu fiz a objetiva, eu vi que o tempo já estava apertado, então eu já fiz o rascunho e já passei a limpo, sem poder revisar muito a minha redação. Para sobrar mais tempo, voltar para a objetiva e revisar as que eu tinha dificuldade. Então eu falhei um pouquinho na redação da Polícia Federal, porque eu me dediquei mais para a parte objetiva, Thaís. Mas a estratégia foi responder o máximo possível, deixar em branco só o que eu realmente não entendi. Nessa prova saiu 80% de pontuação líquida, Thaís. Te garantiu a 33ª colocação, né? Para mim uma colocação, porque não dizer entre os primeiros, pensando aí na quantidade total de vagas. E você comentou sobre a sua pontuação na discursiva, mas você fez uma preparação prévia para essa etapa do certame? Thaís, eu acho que quando a gente estuda para concurso, a gente fica muito focado nas questões objetivas. Até porque, para você ter a prova corrigida, você costuma ter que ter uma pontuação mínima no objetivo. Quase todo concurso que eu fiz, você precisava de uma pontuação mínima no objetivo para ter a redação corrigida. Então a gente foca muito no objetivo e esquece sem a redação. Quem não treina a redação chega no dia, sente até dor de tanto escrever, perde aquela prática de fazer um encadeamento lógico da redação, então é muito importante treinar a redação. A cada 2 ou 3 semanas eu sempre fazia uma redação, nem que fosse curta, nem que fosse só um rascunho de uma redação, para poder treinar. Ao longo da minha trajetória de concurso, eu fiz um curso específico de redação, eu também treinei a parte teórica que o Estratégia propõe para as provas discursivas, então eu não mantive o mesmo ritmo de estudo na prova discursiva que eu mantive na prova discursiva, mas eu com certeza treinei pelo menos um pouco de redação durante o meu percurso de concurso, Thaís. E o TAF, né? Em que momento você inseriu a sua preparação física na sua rotina de estudos, né? Eu sempre vejo as pessoas falando, melhor dizendo, que o exercício físico ele é bom, né, durante os estudos, para você não só sair da sua rotina, sair do seu cantinho de estudo, mas a atividade física ajuda também na absorção de conteúdo. Então, em que momento você inseriu a atividade física e voltado especificamente para o TAF? Esse foi um grande erro meu. Eu não sou uma pessoa atleta, não sou uma pessoa que pratica muito atividade física. Eu sempre busquei alguma coisa. Então, antes da pandemia, eu tentei começar uma academia, fiz algumas atividades, fiz escalada com um colega que me motivou a começar a escalar com ele. Então, alguma atividade física eu sempre busquei. Porém, desde que começou a pandemia, eu não pratiquei nenhuma atividade física e esqueci que eu tinha que me preparar para o teste físico, Thaís, né? Embora todo mundo fale que é muito difícil, eu acabei ignorando isso. Não porque eu achei que fosse fácil, mas é porque eu me dediquei muito para estudar para passar nessa prova. Foi um grande erro, Thaís. Eu só fui começar a treinar para o teste físico depois da realização do concurso da Polícia Federal. 2 dias depois que eu fui buscar alguém para poder me ajudar nos treinos, fui buscar uma academia, fui buscar uma piscina para nadar, e eu senti muito essa dificuldade. Então, para passar no teste físico da Polícia Federal, eu tive que me dedicar muito. O corpo sentiu, tá? Eu forcei um pouquinho o joelho, levei um susto e tanto que eu não passei no teste físico da Polícia Rodoviária Federal. Então, acho que para aqueles que já têm esse plano já desde o início de fazer carreira policial, mantenha um ritmo pelo menos semanal de treino. Eu acho que isso é muito importante para não chegar no pavor que eu cheguei e correr o risco de não passar no teste físico. Se o meu sonho, se eu tivesse me planejado para a Polícia Rodoviária Federal, eu teria perdido uma grande oportunidade por uma falha de estratégia no treino físico. Eu estava com foco na Polícia Federal, felizmente consegui, aí com 2 semanas a mais de treino em relação ao teste físico da Polícia Federal, eu consegui fazer os índices na Polícia Federal. Ainda não saiu o resultado físico, né? Mas eu me senti bem no dia da prova, mas foi um grande susto, Thaís. Eu acho importante colocar isso na agenda de quem está se preparando para a carreira policial, sim, com certeza. No decorrer da entrevista, né, você já deixou claro alguns erros que você teve, algumas coisas que a gente pode considerar que foram acertos, né? Mas fazendo uma pergunta específica para a gente poder organizar toda a sua resposta, o que você apontaria que foram os seus principais erros e o que você acredita que foram os seus principais acertos que te levaram a essa aprovação? Acho que um erro que eu poderia ter corrigido, e deveria ter corrigido, Thaís, é fazer simulados, tá? Todo mundo que eu conheço, que passou bem nos concursos, sempre sugere fazer os simulados, tanto para treinar tempo de prova, quanto para treinar um pouco da ansiedade de prova. Eu quase não fiz simulado, na verdade eu fiz 2 simulados durante todos esses 3 anos e meio. É pouco simulado para fazer, eu acho que o ideal seria fazer pelo menos um simulado por mês.
pelo menos um simulado por mês para a gente poder se acostumar. O que equilibrou um pouco essa minha deficiência foi ter feito bastante concurso público aqui em Brasília. Então acabou que esse concurso que eu fazia simulava um pouco os concursos que eu queria fazer. Foi insuficiente em termos de simulado. Uma parte que foi um acerto para mim foi ter me dedicado muito para exercícios comentados, né? Desde que eu comecei a fazer exercícios comentados, eu percebi que toda aquela matéria que eu tinha dificuldade, toda aquela malícia que eu não tinha para ir para a prova, de saber interpretar o item, de saber perceber que o item não é ambíguo. Às vezes, quando a gente está com pouca experiência, a gente lê o item e fala, poxa, mas aqui pode ter duas respostas corretas aqui, né? Posso interpretar de duas formas. Quando você tem experiência, você reduz essa dificuldade. Então, você entende muito mais o item, interpreta muito melhor, aprende quando deve e quando não deve chutar. E isso, fazendo esses comentários, ajuda muito. Então, o grande acerto que eu tive, que eu acho que é importante, que eu sugiro para todo mundo faça muitos exercícios comentados, Thaís. Marcos, para a gente já ir caminhando para o final dessa entrevista, né, o que você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que ainda não conseguiram a tão sonhada aprovação, como até aqui você conquistou a sua. O principal da pessoa que opta por fazer o concurso é um pouco de paciência e dedicação. E a paciência, eu vou falar em duas etapas, tá? Um primeiro momento que o pessoal esquece de ter paciência é a paciência no dia da prova. Eu vejo muita gente, o pessoal saindo cedo da prova, a pessoa estuda meses, às vezes anos para passar no concurso, e a prova que disponibiliza 4 ou 5 horas, o candidato sai com 2 horas de prova. Não precisa dessa pressa. Se você se preparou anos para o concurso, ou mesmo se fosse meses para o concurso, não custa nada você ficar até o final da prova, aquelas 2 horas a mais não vão sugar o seu ritmo do dia a dia, em casa, na família, com os amigos. Então dedique para as 4 para 5 horas de prova, para ficar em sala, para revisar a sua redação, para revisar as questões que você teve dúvida. Fique até o último momento da prova. Todo concurso que eu faço, eu fico até o último minuto, Thaís. Eu quase sempre sou o último a sair. Se eu não sou o último a sair, sou um dos 3 últimos a sair. Uso como exemplo o último concurso que teve, foi de temporada do Ministério da Economia, que o pessoal saiu com 1 hora e meia de prova. Com 2 horas, todo mundo já tinha terminado. E a prova total era 4 horas de prova. Eu falei, eu vou ficar até as 4 horas, porque aquelas questões que eu não tenho certeza, eu vou ficar lendo, vou esperar vir a luz na cabeça para poder responder. Era uma prova que os 3 últimos tinham que sair juntos. E 2 candidatos que ficaram na sala, que terminaram com 2 horas de prova, ficaram as 4 horas na prova. Porque eu fui aproveitar meu tempo inteiro. E é muito provável que aconteça na sua sala também. Então seja você a pessoa que vai ficar no final, até o final estudando, revisando a sua prova, revisando a sua redação, se não tem um acento faltando, se tem uma vírgula faltando. Paciência na hora da prova, calma na hora da prova é essencial para poder ter um bom resultado. E também a paciência, a calma na vida. Você vai ter que se abdicar de muita coisa. Você vai ter que atrasar planos, né, Thaís? Vai atrasar um casamento, vai atrasar uma mudança, vai abrir mão de oportunidades do setor privado que serão oferecidas e vai abrir mão de muitos lazeres e prazeres da sua vida, uma viagem, alguma coisa que você quer comprar e você vai abrir mão de comprar para comprar um material, ou vai ter que sair do trabalho, vai ter que economizar um pouquinho para poder pagar as contas de casa. Essa abdicação que você vai ter que ter, ela infelizmente vai vir para todo mundo que vai para concurso, mas você tem que ver isso como algo maior, algo que vai fazer você crescer e que vai valer muito a pena no futuro, no médio e longo prazo. Você vai conquistar tanto, você vai ter uma qualidade de vida boa, você vai se sentir realizado, servindo, né, a cidade, o município, o estado, o país que a gente mora. Então, a gente tem que ter paciência. Pode demorar apenas alguns meses? Pode. Algumas pessoas passam alguns meses de concurso, né, de estudo. Mas não é o comum. O comum é que leve alguns anos. Isso é normal. Às vezes passa 1 ano, passa 2 anos, a gente sente a decepção do atraso na aprovação, do atraso de vários planos pessoais. Mas eu acho que vale sim a pena dedicar. Estudo a gente nunca perde, conhecimento a gente não perde. Se no futuro a pessoa decidir por não continuar estudando para concurso, pois tudo que ela que aprendeu, toda aquela disciplina que ela treinou, ela vai aproveitar no próximo trabalho que ela tiver no setor privado. Decidiu estudar para concurso público? Dedique-se, abre mão de algumas coisas, entenda que é um caminho árduo, que é um percurso até um pouco sofrido, né, para a pessoa que está ali vendo tanta gente realizando as coisas, tantos amigos fazendo tantas coisas, e a gente se sente parado na vida, mas a gente não está parado na vida, a gente está crescendo intelectualmente, está crescendo como pessoa, está crescendo em disciplina. Isso no futuro, seja no serviço público, seja no serviço privado, com certeza vai ter um resultado positivo, Thaís. Marcos, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de vir aqui nos nossos estúdios para poder gravar essa entrevista. Como eu disse, o Marcos que já tinha dado outras 2, inclusive quero convidar você que vai fazer o concurso do Banco do Brasil para conferir a entrevista que ele deu falando da preparação dele do concurso de 2018 para escriturário. Vale a pena conferir, que já está disponível aqui no nosso canal do YouTube. Então, mais uma vez, Marcos, muito obrigada. Thaís, obrigado pela oportunidade de poder falar com o pessoal também. Obrigada. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!